Paz em Cristo, na nome de Cristo, amém? Amém. Estou nervoso não, é temor e tremor. Para a glória do Senhor, amém? Amém, poder ter essa oportunidade que Deus colocou no coração do pastor para poder instruir os irmãos nessa série maravilhosa do ensinamento de milagre, né, de Jesus. Ele que já foi dito que foram vários milagres. Na Bíblia fala dos 35 milagres, eu até estudei sobre isso. Maravilhoso. E tem mais ainda, né? O nosso Paulo fala sobre isso, João, né? Mas abra o seu santo livro lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Deus Santo, maravilhoso, Senhor glorioso. Achei. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando o Senhor ele ensina na sinagoga, assim diz: dirigiram-se para Cafarnaum, e assim que chegou um sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar, e todos ficaram maravilhados com o seu ensino, pois lhe ministrava como alguém que possui autoridade, e não como mestre da lei. Mas naquele exato momento, levantou-se na sinagoga o homem possuído de um espírito imundo, que vociferava, quer dizer, gritava, berrava. E ele dizia: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viesse para a nossa destruição? Conheço a ti, sei que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Mas Jesus o repreendeu severamente: fica quieto e sai dele. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente e gritando com poderosa voz, saiu dele. 27. Todos ficaram atônitos e assustados. Perguntavam-se uns aos outros: o que é isto? Novo ensinamento? E vejam quantas autoridades aos espíritos imundos. Ele dá ordens e eles prontamente lhe obedecem. Aleluia. Assim, rapidamente, as notícias sobre sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galileia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia, Senhor. Tão grande e maravilhosa essa mensagem que o Senhor deixou para nós em inúmeras, né? Que Deus deixou esse livro maravilhoso aqui para nos instruir, nos preparar, nos capacitar, para que nós alcancemos a salvação, a graça e entrar no reino do céu. Mas aqui vemos também, logo no início da caminhada de um homem, né, que ele deu o início do preparo do Evangelho, da caminhada de Jesus, que é João Batista. Vamos ver um pedacinho aqui, na qual está escrito no livro de Isaías. O profeta Isaías escreveu isso, né? Eis que eu envio o mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, que é a voz do que clama no deserto. Olha que maravilha, João Batista. Deus já tinha preparado tudo primeiro, para que chegasse João Batista primeiro, para poder preparar o caminho do Senhor. Porque naquele tempo o povo não tinha o total conhecimento, não sabia, né? Estava até aguardando a primeira vinda do Senhor, né? E foi quando chegou João Batista, já batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Esse era o propósito. Primeiro tem que vir o conhecimento e o arrependimento, né?
para o perdão dos pecados. E logo em seguida vem a mensagem de João Batista, né? A mensagem de João Batista que era: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, aleluia, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Quem somos nós? Olha que maravilha. É por isso que Deus te ama. É por isso que Deus escolheu cada um, para que nós chegarmos a esse propósito aqui, essa honra de estarmos aqui com Ele e nos prepararmos para entrar no reino do céu. Mas primeiro tem que ter o propósito, o arrependimento dos pecados. E nós vemos a oportunidade quando Jesus vem até ele para ser batizado, né? E logo em seguida, depois desse batismo, o reconhecimento de João Batista, ele não era nem digno dali, mas Deus honrou, Deus preparou, deu seu filho para que João tivesse essa oportunidade com Jesus ali. Foi um dos primeiros com Jesus. E logo em seguida, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, 40 dias, né? Isso, 40 dias sendo tentado por Satanás. E não era só o Satanás, ele estava no meio das feras ferozes ali, das selvagens, feras selvagens, né? E ali naquele momento Jesus, ele venceu Satanás, ele venceu as feras pela palavra. Olha aí, pela palavra. E quando Jesus ele saiu do deserto, ele seguiu o caminho, ele foi direto a Galileia, porque quando ele soube da prisão de João Batista, e ele foi direto para Galileia, para quê? Para preparar o caminho, para reunir os discípulos, que é Simão, André, Tiago e João. Olha que maravilha. Seguiu dali a Galileia, e dando continuidade, ele foi direto para onde? Cafarnaum. Vamos ler aqui de novo. Dirigiu-se para Cafarnaum, e assim chegou o sábado. Tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. Já foi o início do seu evangelho ali, né? E nós entendemos aqui que Cafarnaum era um local que se situava na margem do norte do mar da Galileia, e foi o centro principal ali do ministério de Jesus, do seu primeiro evangelho. Lá em Mateus capítulo 9, vamos pegar aqui rapidamente, Mateus capítulo 9, versículo 1 e 2, foram um dos outros milagres de Jesus também. Mateus 9, quem achou pode ler. Mateus 9, capítulo 1. Mateus capítulo 9, versículo 1 e 2. Entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Olha aí. Então, outro milagre e um outro ensinamento que o Senhor estava dando também ali, né? Quando trouxeram o paralítico até ele, deitado numa cama que ele não podia nem sequer, né? E teve uma oportunidade ali tremenda com o Senhor. Mas é interessante a gente ver aqui que o Senhor não estava vendo a dificuldade dele, o Senhor não estava vendo a adversidade dele, a prova que estava passando. Não, o Senhor estava vendo o coração, a fé. Tamanha a tua fé ali com o Senhor. Quando ele veio ao encontro do Senhor, o Senhor já olha logo para o íntimo dele, não para a dificuldade. Quando nós estamos vendo muitos aí preocupados com as condições, com as necessidades, com as lutas, a adversidade, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Não. Nós temos que nos preocupar com a nossa fé, botar a nossa fé em prática. É no tempo agora, igreja. Praticar a nossa fé, deixa de lado, ó. Não estou dizendo para você abandonar seus problemas, suas lutas, adversidade, não. Mas entrega para o Senhor. E aí nós vamos
nós vamos ter o exemplo lá fora, no nosso testemunho. E quando vê a palavra aqui, tem de bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha aí. E foi no sábado. Foi no dia de sábado. E depois eu vou entrar aqui, que todas as trajetórias de Jesus, toda a sua caminhada, ele ia direto para onde? Para a sinagoga. Ele fazia o trabalho dele lá fora, os milagres, o prodígio dele, os ensinamentos deles, mas ele voltava para a sinagoga. E o que era a sinagoga? Naquele tempo, né? A sinagoga era um local em que o povo ali se reunia, os israelitas, eles se reuniam para fazer o seu exercício de culto, ensinar seus filhos, ensinar sua família, as doutrinas, as palavras do Senhor. E naquele tempo ali eles tinham uma bancada, uma bancada assim do lado, que eles tinham, pergaminho que fala, né? Eram pergaminhos, e eles só liam aqueles pergaminhos. E tinha um homem preparado ali, era sacerdote, só ele podia mexer naquele livro, pergaminho. E hoje, para a honra e glória do Senhor, olha o que você tem na tua mão. Glória. Autoridade. Ô glória. Isso é Deus. Mas se fosse antigamente, você não podia nem pegar esse livro. Você tinha que ir direto aos sacerdotes, né? Para poder chegar até ele. Hoje não. Para a glória do Senhor. E é interessante ver aqui que os muçulmanos chamavam esse templo de mesquita. Os judeus, os israelitas, chamam de sinagoga. E nós chamamos de igreja. Casa de oração. Casa do Senhor. A nossa morada eterna. Para a honra e glória do Senhor. Amém? E foram tantos milagres, tantos prodígios. E nós vimos também 2 pontos muito importantes nessa trajetória de Jesus, quando ele ensina, né? Voltando aqui para Marcos 2, 2 pontos importantes, que um foi quando ele estava na sinagoga, né? Quando ele estava na sinagoga ali, vendo aquela multidão, todo mundo maravilhado com ele, atônitos. E ele já no início ele estava só ensinando, evangelizando aquelas pessoas. Quando ele pegou aquele pergaminho, ele abriu ali, leu as escrituras, a mensagem, se declarando ali que já é chegada a hora, o reino de Deus estava próximo, para que o povo se preparasse. E 2 pontos importantes ali. Um foi o ensino de Jesus, na qual o povo ficou maravilhados com aqueles ensinamentos. Hoje, quando nós vemos a palavra do Senhor, a Bíblia, a verdade, João diz, João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Aquele povo estava se libertando com a palavra do Senhor. E hoje, quando nós ouvimos uma mensagem dessa, na verdade, na presença, a gente se liberta, se quebranta. Mas é aqui, ó, de dentro para fora. Há uma necessidade muito grande nos dias de hoje. Convertidos e regenerados. Nós vemos aí fora. Aí eu, no meu trabalho, eu vejo cada coisa tremenda que eu peço ao Senhor misericórdia. Misericórdia. Eu cortando aqui um pouco a mensagem, eu vim de carona com o gerente na moto, né? E as minhas pernas estavam tremendo, ele estava mais de 120. É uma bênção, isso aí eu nunca mais, né? Com a glória do Senhor. Ele me chamava na onde está vindo aí, ó. Entendeu? Mas no caminho ele estava dando um testemunho, né? Ele é católico. E ele estava falando, o padeiro, deixa eu padeiro, né? Hoje eu me aborreci com fulano, com um colega lá, né? Porque diz que vai para a igreja,
diz que vai para a igreja, que lê a Bíblia, que ora, mas estava julgando a colega, vou dizer assim, né, a nossa linguagem, julgando a colega de trabalho, e estava mais uns 3 colegas com ele, e na mesma hora me veio você na minha mente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O testemunho que você dá. Amém, Jesus. Eu na memória eu repreendi eles. Falei, ó, vocês não deviam falar isso. Vocês que vão para a igreja, que diz que é servo de Deus, que é crente. E eu falo que o maior exemplo aqui é o padeiro. Aleluia. Glória a Deus. Porque o que sai da boca dele é a palavra de Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. E nós não ouvimos isso que vocês falam. Católico aí falando isso. E eu olhei na garupa dele ali, ó. Amém? E eu sempre falo que uma das primeiras evidências de um cristão é a sua conduta, o seu caráter, o seu testemunho. Quantos eles estão dando mau testemunho lá fora? E nós, com a nossa autoridade que nós temos aqui, o que nós fazemos lá fora? Podemos fazer muito mais que isso. Podemos fazer muito mais. E me perdoa falar. Não estamos fazendo nada. Não estamos fazendo nada disso aqui. Porque tudo é da permissão dele, tudo é para a glória dele. Tudo é para ele. Adoração, o louvor, o clamor, os instrumentos, os instrumentistas, tudo tem que ser para a glória dele. Quando a Bíblia fala aqui da honra, quem tem honra? E ordem, decência. Quando você entra, quando você se ajoelha, você ora, adora Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. Sem Ele nada podemos fazer, nada. Oh, glória. E vendo aqui Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Oh, aleluia. Somente pela graça. Somente pela graça. Sois salvos, mediante a fé. Senão é impossível você alcançar a salvação. Porque é muito importante isso. Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículo 8. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar. Por esse motivo, pois somos criação de Deus, glória a Deus, realizado em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a pratiquemos hoje. Olha que maravilha. Quem diz que Ele preparou tudo para nós, já deixou tudo pronto, a sua casa, a sua obra, o seu ministério. Como eu disse aqui, um dos maiores ministérios dele foi aqui, foi os seus milagres, suas curas, na qual o povo ficaram estarrecidos, ficaram maravilhados com aquilo, com a sua obra. A obra é dele, não é nossa. Mas nós temos que alcançar a tua graça, temos que ter a sua graça, receber a tua misericórdia, para sermos salvos. É você amar ao próximo, é você perdoar aquele que te ofendeu, que te magoou, que falou mal de você. Temos que perdoar, temos que fazer a obra, mas pela graça aqui, ó, é de coração,
que adianta você, eu falar, o que adianta você vir para a casa do Senhor com a Bíblia, vir arrumadinho, e você não se quebrantar, você pensar nas suas coisas lá fora, pensar em fulano, pensar em outro, que está isso, que está aquilo, não. É pela graça. Não façamos como os publicanos, que aquele grupinho aqui, aquele grupinho ali, como é que vai alcançar? Como é que eles vão dar um testemunho lá fora? Porque é nós que temos que abraçar, temos que pregar a palavra, temos que evangelizar, a tempo e fora de tempo, para que nós possamos alcançar essa graça, para que o Senhor possa olhar para você e ver a graça em você. Porque o que adianta você cumprimentar o irmãozinho que já é da casa do Senhor, e você querer abraçar o irmãozinho que é da casa do Senhor, se muitos lá fora querem teu abraço, muitos lá fora querem a tua palavra, a palavra aqui do Senhor. Esses dias eu estava até com a Bíblia no refeitório, estudando um pouco a palavra no horário de lanche, já quase no horário de sair, e veio e sentou aqui umas colegas, sentou mais um rapaz, um faxineiro, e ficou, poxa, bacana você com a palavra aí. Eu falei, só que você falou isso, eu vou ler uma palavra aqui para você. Amém. Para todos. É pela graça, é pela graça. Quando fala de amor, quebrantamento, reconhecimento, que eles não conhecem a palavra, e nós temos que fazer a nossa parte, temos que pregar, temos que evangelizar. Eu tenho tanto testemunho aqui do meu trabalho, senão eu vou ficar até meia-noite aqui. Agora sim. Amém? Voltamos aqui em Marcos. Aleluia. Marcos ou Lucas, Marcos capítulo 1, aleluia, no versículo 21, aleluia, estou meio perdidinho aqui, mas eu acho. Amém. No versículo 24, Marcos capítulo 1, versículo 24: o que queres de nós, Jesus Nazareno, viesse para a nossa destruição? Conheço a ti, sei que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Presta atenção. Ali Jesus estava já preparando, já pronto, o teu milagre ali. Estava diante de um demônio. Não eram vários demônios, era um demônio. E quando ele fala aqui, o demônio fala: o que queres de nós? Olha, o que queres de nós? Eles estavam falando ali, já acrescentando os outros. Já falando não só de mim, ele fala não só de mim, mas deles também. O que queres de nós? Jesus Nazareno, ele já conhece ele, já sabe quem é ele. Viesses para a nossa destruição, já sabia, e ele já sabia já o fim disso tudo. Aliás, já sabe, o demônio já conhece o fim de todas as coisas. Se viesse para a nossa destruição, ó, o Santo de Deus, sei que tu és Santo de Deus. Ouvimos também a mensagem que o pastor Ricardo deu também sobre o Gadareno, é uma passagem maravilhosa também. Quando vem até Jesus, ele se prostra, sabe quem é ele, o Filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Viesse até aqui antes do tempo para a nossa destruição. Imagina a posição do Senhor ali. Não é a hora ou o tempo não, mas eu vim para fazer uma obra aqui nele.
Eu vim para fazer uma obra nele, que você está sobre ele aqui, ó. E você vai sair dele agora. Mas podemos então jogar aos porcos? Vai, mas deixa ele. Aleluia. E sabe o que eu vejo nisso? Muitas pessoas que estão sendo dominadas por demônios, pelas doutrinas de demônios, cauterizadas por demônios, citadas por demônios. Lemos lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, se eu não me engano, mas 1 Timóteo capítulo 4 fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, seguindo doutrinas de demônios. Olha que demônios. Aleluia, Senhor. O que nós estamos vendo aí, gente? Terríveis, coisas terríveis acontecendo. Eu, às vezes, até no meu trabalho também, eu fico lá na internet pesquisando, estudando, analisando. Eu vejo tantos homens que eram usados por Deus, brincando com a obra do Senhor, distorcendo a palavra do Senhor, distorcendo os seus ensinamentos, as suas doutrinas, citadas por demônios, criadas por demônios. Eu vi agora uma mocinha que era da igreja, de uma igreja, e ela faz um movimento ali, eu não sei se o irmão conhece, ela faz um movimento ali, mas ela não diz uma palavra do Senhor, não abre a Bíblia, não prega, não evangeliza, entendeu? Não tem como eu vou dizer, a essência, a vontade, o desejo de ganhar almas. Mas olha, é tanta visualização ali por ela, viu? Não tem ideia. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, mas que quebrando o coração dela também. Porque o nosso olhar para esses não é um olhar de ira, mas sim de tristeza e de piedade, olhar de amor. É dessa forma que a gente tem que agir, para a gente poder fazer a diferença. Luz e o sal. É dessa forma. Pedir, clamar ao Senhor para que prepare, que capacita esse povo que estão se apostatando, estão se idolatrando cada vez mais. Não é pouco, não, é muito. E não querem saber aqui, ó, dessa maravilha, que é o nosso alimento de cada dia, que é o nosso preparo de cada dia, a cada instante, seus ensinamentos, suas doutrinas, seus propósitos, e haverá um grande dia, um grande avivamento, para a glória do Senhor, e nós vamos estar com Ele, vamos estar junto com Ele, mas é preciso a gente, ó, se esforçar mais, preparar mais. Há uma necessidade muito grande. Como diz aqui, realmente grande a seara, poucos são ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que tem que ser feito. A grande é a obra, poucos são os obreiros. Clamai ao Senhor na obra que envia obreiros. Aleluia, Senhor. Aleluia. Clama ao Senhor. Aproveita a oportunidade mais ainda. Clama ao Senhor. E eu termino aqui com a palavra. Aleluia. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Aleluia. Quem abriu pode ler? Hebreus 2, 1 ao 5. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para que as coisas que já temos ouvido, e para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque a palavra falada pelos anjos permanece firme, e todas as transgressões, desobediências recebeu a justa retribuição.
Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, e a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que os ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, porque não foi ao anjo que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Até o 5, né? Isso. Amém? Não desperdice isso aqui. Não se afaste disso aqui. Olha no versículo 4. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou, feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua vontade. Olha que maravilha. Sabe o que eu entendo aqui? Esse avivamento que está lá fora. Olha o que está acontecendo lá fora. Né? E nós podemos alcançar também essa bênção. Vamos alcançar. Para a honra e glória do Senhor. Isso aí já está até se expandindo. Está na África, né? Eu estava vendo lá um homem lá, o mais feiticeiro, ele se converteu. Não sei se é fake, né? Não sei se é, mas foi tremendo ali, né? Mas essa mensagem aqui, vou iniciar aqui, ó. Por isso, é fundamental prestarmos atenção mais ainda, olha como eu falei, fique firme, as verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Não se aparte disso aqui, ó. Não se deixe desviar. Vigia, prepara. Entrega o teu caminho ao Senhor. Prepara. Que muito Ele fará, muito. Mas faça a tua parte com Ele. Adore, clame a Ele. Reúne a tua família. Entre no propósito, oração. Se puder, jejua. Consagração. Não deixe de vir nas consagrações. Sabe quando eu fico triste quando o meu horário de trabalho agora mudou. E ao sábado as consagrações aqui, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas quando você sai da tua casa, já sai glorificando o Senhor, adorando Ele. Permaneça firme na presença do Senhor. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade. Pastor Carlos. Aleluia, Senhor. Pai, seja teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus.